para aquela aulinha daqueles alunos que gostam de estudar mais um pouquinho. Equilibra aí. Equilibra aí que é a hora de recuperação. Aqueles alunos que gostam de estudar mais um pouquinho, né, professor Maurício? Na verdade, alguns até gostam de estudar mais um pouquinho. Só que a gente entende, olha só, a gente entende que tem aluno que realmente, né, por conta de toda a sua situação, às vezes chega mais cansado, às vezes está com algum problema, não conseguiu render o que tinha que render, às vezes não conseguiu aprender direitinho aquele assunto, mas depois da primeira prova, nós temos mais ou menos uma semana até a recuperação, então o aluno que sabe que não foi muito bem já deu uma corrida já para revisar alguma coisa. E agora nós vamos alinhar alguns assuntos e vamos fazer a prova. Isso mesmo. Na aula de hoje, a gente vai rever 4 assuntos, tá? Não menos importante os outros que a gente não revê na aula, mas a nossa aula só tem 20 minutos e a gente ainda faz exemplos. Isso. Então, é meio corrido. Então, a gente vai rever 4 tópicos, mas os demais conteúdos também podem ser contemplados aí na avaliação, tá bom? Beleza. No teste de conhecimento. Vamos lá, então? Vamos trabalhar um pouquinho? Aula 36. Quais os assuntos mesmo que a gente vai ver? Diagrama de Venn, na sua segunda parte. Tá? Trabalhando a resolução de problemas. Que a gente já viu com eles, né? Isso. Os conjuntos numéricos também dentro dos reais, aí a gente vai relembrar todos, tá? Os naturais, os inteiros, racionais, irracionais e os reais, Beleza. Tá? E o que mais? Vamos trabalhar a ideia da função. Na parte 2. Que fala de domínio, contradomínio, imagem, e é quando nós equacionamos né, o problema. Na parte 3, né? Isso. No valor numérico da função, os problemas que envolve e tudo mais. Vamos começar assim, então, falando do diagrama de Venn, a resolução de problemas. O diagrama de Venn, a gente deu um esqueminha, assim, um jeitinho de vocês resolverem, né? Qual é o esquema mesmo? Bom, nós vamos olhar primeiro lá, qual é a interseção, né? Qual é a interseção? Tem 2... Qual que é a interseção dos 2? Tem 3? Qual é a interseção dos 3? É o meinho, né? Isso. É o miolinho. Quanto mais eles se cruzam, mais é a nossa interseção. Então, a gente começa dali para dentro, né? Depois, a gente faz os devidos descontos, né? Isso. Então, aí a gente vai depois, quando são 3 conjuntos, a gente vai descontando de 3 em 3. Aí, por último, ficamos aqui com aqueles que são somente do X, somente do Y, somente do Z, tá? Beleza. Beleza, beleza? Vamos recuperar? Vamos lá? Vamos trabalhar? Então, hora de recuperar, por exemplo, esse aqui. Os alunos do primeiro ano da escola Oswaldo Piana... Você já foi de um tempo atrás aí, né? Que o pessoal mandou pra gente, a gente usa nessa revisão. Em Corumbiara, Rondônia, da professora Elisete, responderam à enquete sobre seu esporte favorito. E o resultado foi o seguinte: 17 gostam de futebol, 13 gostam de vôlei, 8 gostam de basquete. Aí vem aqueles que gostam dos dois. Não tem problema, eu posso gostar de futebol e basquete ao mesmo tempo, Posso. né? Então 5. 8 gostam de futebol e vôlei, 7 de basquete e vôlei. 4 gostam dos 3, ó. Basquete, vôlei e futebol. E 8 não deram opinião, não quiseram se manifestar. Prefiro não opinar. Beleza? Olha como é que ficou, que legal. A interseção entre os 3, cadê lá? O 4, né, que gostam de tudo. Isso, 4 gostam de tudo. Olha lá, basquete, futebol, então tá aqui no meio, ó. Interseção de Beleza. todos. Aí começam as interseções 2 a 2. Olha lá, 7 gostam de vôlei e basquete. Vôlei e basquete, aqui, 7. Só que aí eu já tenho 4, então vou colocar 3. 3, né? Aí depois... 8 gostam de vôlei e futebol. 8. Vôlei e futebol. Vôlei e futebol. Só que eu já tenho 4, então vou colocar... Mais 4. 4. E 5 gostam de futebol e basquete. Eu já tinha 4, então coloco só 1. Isso mesmo. Aí tem os exclusivos, né? Os exclusivos 8 gostam de basquete. De basquete. Só que já tem 4, 3 e 1. Então quer dizer, nenhum dos alunos gostam só de basquete. Somente de basquete. Não precisou colocar nada não, ali. Só nenhum gosta de basquete. 13 assim, de só futebol, basquete. né? Só que aí eu já tinha quanto aqui no 13? Futebol. Futebol. Do outro lado. Opa. Ali 13 é vôlei, tá certo. Tá certo. Falei uma coisa e fiz outra. Vamos lá, então aqui, ó, 13 é vôlei, né? Mas eu já tinha 8, 9, 10, 11, então faltava 2, né? 13, isso. perfeito. Ali não precisou. E depois a gente vê futebol. Futebol, 8, o total é 17. Eu já tinha quanto? 9, faltava só 8. Faltava 8. Então, beleza, assim ficou a distribuição. E 8 nenhum, né? Então a gente ainda colocou, eles colocaram aqui, olha que legal, salientaram 8 aqui fora, ó, no conjunto universo, só que ele não opinou. Beleza. Legal, né? Eles fizeram num cartaz, mandaram pra gente e ficou tá aqui, bem ó. legal. Vamos lá? Os alunos da escola, do primeiro ano da escola Moacir Caramelo,
Em Chupinguaia, da professora Cândida, responderam a enquete sobre seu esporte favorito. E o resultado foi o seguinte: futebol, vôlei e basquete também. Olha lá, 15 gostam de futebol, 1 de vôlei, 3 de futebol e basquete e 12 outros esportes. Então aqui foi legal porque eles são bem específicos, não é? Isso. Vamos botar o 12 lá fora, primeiramente? Aí, olha lá, futebol, vôlei e basquete. Vôlei não tem interseções. Basquete, né? Só tem interseção. 3 futebol e basquete. Só, tá ali 3 lá futebol fora. e basquete. 3 aqui, né? Não, futebol e basquete lá de cima. Ah, desculpa, futebol e basquete aqui. Futebol e basquete. Aí o resto dá 0. Por quê, professor? Porque não tem. Não teve, né? E ele disse que 15 gosta apenas de futebol. Então já tem 3 lá embaixo. Futebol aqui, né? 15. Então a gente desconta 3. 12. 12 aqui, ó. 12. Beleza, que no total vai dar os 15. 1 de vôlei. 1 lá embaixo, solito. Aqui, 1 de vôlei. Sozinho. Essa escola não tem educação física. Como é que a menina joga vôlei sozinha? Não, mas eu acho que as opções. os outros gostam, jogam. Tem as outras turmas também, né? Beleza. Vamos agora falar de conjuntos numéricos? A gente falou um pouquinho lá na aula 15, ó, e a gente chegou nos reais. Mas antes de chegar nos reais, na teoria dos conjuntos, naturais, passamos pelos demais, né? Naturais, inteiros e racionais, né? Naturais, inteiros, racionais. Os naturais, aqueles que a gente encontra naturalmente, é o zero e os positivos infinito para a direita. O inteiro foi um complemento no infinito para a esquerda com os números negativos, vai para a esquerda também. Os racionais têm o incremento, ou acrescenta-se neles as frações e os números decimais, inclusive as dízimas periódicas. Muito bem. E aí a gente chega nos irracionais e nos reais, né? Os reais são todos, né? Os reais é o todo, é a totalidade, é a união dos racionais com os irracionais, tá? Nessa teoria, então, a gente tem um diagrama que mostra também, né? Que um conjunto vai envolvendo o outro, né? Com exceção dos irracionais, que fica grudadinho ali do ladinho, e tudo isso é real, certo? Certinho. Muito bem. Os reais é a união dos racionais com os irracionais. Vamos fazer um exemplo? Vamos. Vamos lá, então. Hora de recuperar. Sendo A, o conjunto dos números reais, né? Na verdade, dos números inteiros ali, menos 1, 0, 1, 2 e 3. B, o conjunto dos números naturais, 2, 3, 4, 5. Entre os números naturais, então, os números naturais que estão em A menos B, então aqui nós vamos ter que fazer a operação A menos B, e vamos destacar somente os números naturais, tá certo? Por aqui, nós já podíamos excluir nas alternativas a letra A e a letra B. Por quê, professor? Porque na letra A e na letra B nós temos números inteiros, nós temos números negativos. E a pergunta, retratando os números reais, pede que eu destaque somente os números naturais que existem no conjunto A menos B. Beleza. Então a gente pode fazer até com diagrama, não podemos? Sim. Vamos fazer com diagrama? Por quê? Porque a gente tem como colocar, né, os que estão em comum, né? Então vamos lá, temos 2 conjuntos, temos o A e temos o B. Quem eu tenho em comum entre os dois? Em comum eu tenho 2, o 3. Então posso colocar aqui no meio? 2 e 3, 2 e pode. 3. Somente no B está o 4 e o 5, somente no A está o menos 1, o 0 e 1. E aí ele quer A menos B, né? O que é A menos B? Está em A e não está em B. Então tem que tirar tudo isso aqui, né? Certinho? Tirou isso aqui, ficou menos 1, 0 e 1. Só que ele está pedindo os números naturais. Naturais. Quem são os naturais? Só o 0 e 1. Só este e este. Esqueci de... Tem que coisar esse. Né? E aí tem uma aqui anterior, só um minutinho. Aqui. A outra já foi pronta, né? A outra foi só um exemplo já destacado aí para eles. Beleza, então, dos conjuntos numéricos é isso mesmo, né? Vamos falar de função agora um pouquinho? Agora, a ideia de função em duas partes, né? Na parte 2 e na parte 3. Na parte 2, nós temos domínio, contradomínio e imagem, e temos a parte de equação matemática, ou seja, quando nós transformamos o problema em uma equação. Sim. Vamos lá ver, então? A ideia de função é uma relação entre duas grandezas, como foi falado muitas vezes na aula, né?
E a gente pode definir ela de forma maneira intuitiva. intuitiva, definir ela por conjuntos E definir também por ela por equações. equações, né? E aí, quando temos essa situação aqui, é onde a gente aplica mais vezes lá na frente, né? Mas a gente viu vários exemplos. A ideia de função também, definida por conjuntos, a gente tem aquela situação do domínio, do contradomínio e da imagem. Quem é o domínio? O domínio são os valores que entram na máquina de calcular. É o X, o conjunto A, quem lança os números. Quem é o contradomínio? Quem está esperando É todo o conjunto as B. flechadas, né? Quem está esperando as flechadas. E quem é a imagem? A imagem são os números que recebem a flechada. Pois é. E aí, com tudo isso, a gente consegue fazer um exemplo com vocês também. Vamos lá? Hora de recuperar, bora ver. Uma provedora de internet cobra uma mensalidade de R$ 80 para um plano de internet com franquia de 100 GB de download e mais R$ 2 por cada 1 GB de download além da franquia. Monte uma função para um gasto excessivo de 1 até 5 GB. Então, a gente vai montar a função, né? Função, equacionar. A função é 80, que é o fixo, mais 2 vezes 2 vezes x, que são os excessivos, né? Então, a gente tem que fazer 5 vezes aqui. Sim, quando exceder 1, quando exceder dois. 2, quando exceder 3, Então, vamos lá, né? Então, a gente vai colocando aqui, ó. Todos eles a gente vai multiplicar por 2 e somar 80, né? Então, para todos eles, a gente... São 5. 5. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. A gente vai fazer o quê? Somar é multiplicar por 2. E somar 80. E somar 80. Multiplicar por 2 e somar 80. Tá sempre multiplicando, tá? 80 mais... E agora, vamos lá? Então, 1, 2 são os excedentes, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 2 vezes 1. 2. Mais 80. 82. 82. 2 vezes 2. 4. Mais 80. 84. 2 vezes 3, 6. Mais 80. 2 vezes 4, 8. Mais 80. 88. E 2 vezes 5, 10 mais 80. 90. Beleza? Esse é o resultado. Então, é só a gente ficar atento, né? Que esse aqui foi definido por equação, né? Isso. Era um problema, a gente transformou em equação. E aí a gente conseguiu resolver. Certo? Certinho. Beleza? Beleza. Vamos lá, então? Última, então, a ideia de função na sua parte 3, onde a gente vai trabalhar o valor numérico e alguns problemas que envolvem a função. Valor numérico a gente já sabe, que é a própria máquina de calcular. Então, e esses problemas nós também já fizemos, porque na prática é pegar uma situação e equacionar. Então não está muito desconecto agora do que nós temos que fazer. Isso mesmo. Bora ver então? Vamos lá? Hora de recuperar. Bora ver. Determine o conjunto imagem dessa função. Aí temos a função 3x, tá ao contrário, é menos 2 mais 3x. E o valor que vai entrar na máquina são os valores de 2, 0 e 3. Então, entra na máquina, aqui já veio o problema montado para a gente. Temos a equação montadinha, entrou 2, entrou 0 e entrou 3. E ele quer que eu faça uma operação básica com tudo isso. Então, vamos fazer os 3, né? E depois a gente faz a operação que ele está querendo, certo? Aqui vai ser multiplica por x e tira 2. Multiplica por 3 e tira 2. Multiplica por 3 e tira 2, tá? Então, quem é esse valor que a gente tem aqui? 2, 0 e 3, certo? Lembrando sempre que vamos fazer primeiro a multiplicação, depois a gente desconta o 2 lá da frente, tá? 2 vezes 3? 6. Tira 2. 4. 3 vezes 0? 0. 0. Tira 2, continua Continua dois. tirando 2, né? 3 vezes 3?
9. 9 tira 2. 7. Então já temos o resultado. Agora a gente pode partir para a equação que ele nos deu, que ele quer que a gente pegue o f de 2, que é 4, a gente soma com o f de 0, que é menos 2, e a gente soma com o f de 3, que é 7. 4 tira 2, porque aqui menos com mais, ó, Dá jogo menos. de sinal dá menos, né? Então é a mesma coisa que esse mais na frente não altera em nada, né? 4 tira 2, Fica 2. 2 mais 7, Fica 9. 9. 9 é a nossa resposta final. A alternativa correta é a letra C. Perfeito. Então, passamos um pouquinho, né? E aí fica legal, assim, não fica tão destonado para quem vai precisar fazer a prova agora, do que nós já víamos trabalhando até mesmo na unidade 2. Porque na unidade 2 nós começamos a falar de função, né? Continuamos a parte intuitiva, até fizemos já alguma parte de leitura gráfica, o aluno já começou a enxergar a questão do x e do y, mas para agora você tem que entender que são equações matemáticas, equações que nós temos duas variáveis, uma depende da outra. Então, esse depender um do outro nos faz com que precisemos fazer as operações básicas. E tem que ficar atento aos detalhes, né? Por exemplo, às vezes você sabe resolver o assunto de função, mas aí tem regras de sinais, né? Tem a parte da substituição, aqui ou aqui. Você que tem que determinar isso aí. Então, às vezes, você precisa ficar mais atento aos detalhes. Para quem precisou dessa recuperação, né, é bom que teve esses exemplos. Sim, né? sim. As avaliações nossas são sempre na mesma pegada do ensino da aula, então não tem nada que difere. Então, o que vai acontecer? Quem assistiu às aulas, quem participou, principalmente quem fez os resumos, né, colocou na página do caderno ali, cada aula que a gente foi trabalhando, com certeza tira de letra, porque não tem nada diferente do que foi ensinado, do que vai ser cobrado, tá? Isso. Aí pode até fazer o que agora? Antes de começar a prova. Professor, dá 5 minutinhos para ele olhar lá o resumo do caderno deles, pode mapas ser, mentais. boa ideia. Ou então 5 minutinhos para ele olhar a prova de primeira chamada, o que ele errou. Porque ele sabendo o que ele errou, ele revisou na aula agora. Professora, volta aqui rapidinho naquela questão que ele explicou lá, né, do valor numérico da função, rapidinho, volta lá rapidinho. Gasta 10 minutinhos aqui antes de começar a prova, tem uma hora de tem prova. Uma hora, dá tempo, Gasta né? 10 minutinhos aqui fazendo esse alinhamento e tal, para você chegar na prova e não ter tanto problema. Não é isso? E fica aquela dica, né? Preste atenção, porque errar o que não sabe é perdoável. Né? Eu não sabia essa aqui, eu não sabia realmente esse assunto, eu faltei no dia da aula, eu não acompanhei, eu não sabia. Agora, errar o que sabe, porque teve falta de atenção, aí é meio dolorido, né? Aí então, pega. fique atento, tá? Peça esse tempinho pro professor presencial, eu acho que é válido, o professor Maurício deu a dica, deu a ideia. São 5 questões para 1 hora, eu acredito que dá tempo bem tranquilo. Substitua no lugar certo, né? Valor numérico da função é máquina de calcular. Tira o número, tira a letra, coloca o número, né? E bota para resolver. Se for uma situação prática, você quiser resolver pelo raciocínio lógico, pode também. A gente equaciona os problemas para ter um caminho de solução, mas são vários caminhos que te levam ao mesmo resultado. E na primeira prova foi o primeiro contato deles, não é? Foi. 5 questões, então vocês já sabem, são 5 questões. Naquele formato 4 básico. tem de múltipla escolha, 4 de múltipla escolha, e uma eu tenho que fazer a conta. Então, é aquele detalhe sem problema. Os conjuntos, distribui direitinho, começa pela interseção, tá certo? Nós não temos assim um feedback do que vocês erraram muito ou pouco, mas é mais ou menos por aí, geralmente no conjuntos, geralmente, olha só, na multiplicação ou na adição algébrica. Então é importante ter esse cuidado para fazer a prova com tranquilidade. E agora é com vocês, né? Então prestem atenção, sucesso na avaliação e daquele jeito fica aqui o nosso beijo no coração. Boa prova, tchau, tchau.